melhor do mundo. Eu acho que tá tendo uma congruência nos pensamentos aqui, ó. Mas não tá. Esse é um ponto. E aqui é engraçado. Eu tô falando de... a hora que eu pensei, cara, vai parecer que a gente tá falando a mesma coisa todo mundo. Eu acho não que é. Vai. Não é, e eu vou te explicar por que é. Vai. Não, eu vou te explicar o que é. É porque esse é um caso real que aconteceu, e ele começa com um outro clichê, que é o do vira-lata. Todo mundo gosta de uma história em que o vira-lata ganha. Todo mundo. O cara que começa lá embaixo, tá fudido, mal pago, e aí alguma coisa acontece, ele melhora, e de repente no final ele é o campeão. Um monte de filme, 1.200 filmes diferentes sobre isso, livros, cacete. No RPG tem o problema que a gente já falou muitas vezes, que é o cara que faz o personagem nível 1 e ele chega pra você com um background de eu era o melhor assassino de dragões do reino. E aí... Mas como é que você matou esses... Uma coisa é, eu sou conhecido como o melhor assassino de dragões porque eu matei um dragão uma vez que estava afetando, e o que todo mundo me falou, me consagrou como o herói, mas eles não sabem que eu matei ele por acidente. Eu sem querer derrubei uma pedra na montanha, enquanto eu tava mijando, e aí a pedra matou o dragão e eles acham que eu fiz de propósito. Então assim, isso faz sentido, você ser um personagem de nível 1 que faz. Mas não, eu era o melhor assassino. Então assim, eu joguei com um amigo meu, e hoje ele é uma pessoa melhor. Hoje não é mais meu amigo, né? Ele é meu amigo, mas hoje ele provavelmente é um jogador de RPG melhor. Disso, né? Pois é. Era o primeiro personagem dele, e a história dele era, um personagem nível 1 dele era um ladino, que tinha vencido o desafio proposto pelo rei ladino, do reino conhecido como o reino dos melhores ladinos, e ele venceu o desafio feito pelo rei para testar e descobrir quem era o melhor ladino do reino. Então o personagem dele de nível 1 tinha sido o melhor ladino do reino de ladinos, vencendo o desafio de melhor ladino proposto pelo melhor ladino, porque o critério para definir quem era o rei era melhor ladino. Então assim, este personagem era o personagem nível 1. E aí, qual que é o problema? É que se você estabelece essa premissa pro personagem, ele inevitavelmente vai sofrer de uma síndrome de protagonista. Ele não concebe a ideia, e aí por coesão, por coerência na cabeça do jogador, não faz sentido que esse personagem não tenha um excesso de confiança que beire a megalomania. Se ele, na história dele, venceu um desafio tão fodido desse sendo nível 1, não faz sentido que no nível 6 ele não seja capaz de vencer um desafio menor do que esse. E isso pode o esquema. O personagem... quando eu falo melhor do mundo, é o jogador que joga como se o personagem dele fosse invulnerável. Por quê? Ele é o protagonista da história. E ele age conforme. E aí ele vai sempre pensar que todos os riscos não são tão grandes. Todos os riscos são... É quase um raciocínio de metajogo. Aquele que a gente fala, que é o cara que fala, o Messi não colocaria um desafio que a gente não conseguisse derrotar. Ele não faria isso com a gente, ele não aprontaria isso comigo, entendeu? E aí, quando ele é derrotado, isso não faz sentido na cabeça dele. Como é que o personagem não consegue derrotar? Óbvio que ele vai pensar assim. Ele é o melhor ladino do melhor reino de ladino. Então, assim, não tem como. E aí, se você é um jogador normal, com seu personagem normal, que veio de um background de, então, eu fui expulso de casa, comecei a brigar no bar um dia. E aí eu peguei um pedaço de pau e derrubei um cara. E o dono do bar falou, você é forte, hein? Você quer ser meu leão de chácara? E eu comecei como leão de chácara. E depois de 2 meses batendo em bêbado todo dia, eu resolvi que essa não era uma vida, que eu precisava treinar e seguir e sair. E agora eu sou um bárbaro. Faz mais sentido. Faz sentido que eu tenha medo de coisas que eu nunca vi antes. Pra esse cara, não. Então, assim, este clichê, eu falo melhor do mundo, é o clichê do cara que abraça a ideia de que o personagem dele é protagonista e de que, portanto, tudo vai se dobrar pra ele. Todo o cenário vai se dobrar pra ele. Então, assim, tudo que acontecer tem que ser pra história dele avançar. Ele não entende a ideia do desafio que não foi feito pra ele derrotar, do desafio que não foi feito pra ele, da parte do cenário que se desenvolve a despeito dele. Ele não consegue entender isso. E isso é muito disruptivo. Se você tem um personagem assim na mesa, já é ruim. Mas, em geral, quando isso acontece, é ruim pro resto da mesa. Que tem, tipo assim, não era pra ser uma briga, o cara foi lá e caçou a briga. Agora a gente vai ter que entrar numa briga que a gente sabe que a gente vai perder. E agora a gente vai ter que curar ele e arrastar ele pra fora da briga. E aí, tudo que a gente ia fazer, se a gente não tivesse com o Capitão Megalomania junto, agora a gente vai ter que mudar de ideia. Se você tiver uma mesa inteira disso, você tá fudido. Você tá fudido. Porque ou você vai matar essa galera rapidinho, ou você vai ter que ficar dando cambalhota pra eles não morrerem. Que é o pior cenário.
É, ruim quando é. Isso daí também é uma coisa que eu já citei muito aqui sobre. Mais específico de D&D, né? Porque D&D tem essa premissa de que todo mundo é herói, de que todo mundo é protagonista, de que todo mundo é o dono da história ali. E aí, a gente falou aqui em outras ocasiões sobre o jogador não saber identificar quando o desafio é grande demais para ser vencido. Porque o objetivo não é vencer, o objetivo às vezes é ser um vilão que naquele momento ele é muito forte para poder tipo, dar uma lição, uma coisa assim. E aí lá no final, no último arco, eles enfrentam esse mesmo vilão. E aí, também partindo de uma má projeção assim, de que o vilão não evoluiu nada durante um ano da aventura, mas os jogadores chegaram no nível do vilão. Assim. Acontece de vez em quando na história também. Acontece esse tipo de deslize, né? De os jogadores finalmente alcançarem o vilão no nível de maldade. No nível de poder. De maldade também, às vezes. E aí. Acontece mais do que deveria, eu digo de passagem. E aí fica com essa síndrome de protagonismo mesmo, síndrome de super-herói, de que, putz, mas eu não posso recuar nesse desafio, porque eu sou o personagem principal e eu sempre venço. Ah, mas tem que ter um jeito de ganhar isso daqui, porque eu sou o personagem principal e o personagem principal sempre vence. E aí realmente é uma coisa muito problemática. No old school, já existe mais uma filosofia de que realmente, na maioria das vezes, o objetivo não é vencer a luta, é vencer o desafio. Que, de certa forma, era assim também no D&D, né? Assim, quer dizer, o OSR é baseado no D&D antigo, mas, de certa forma, é assim até hoje no D&D, mas é pouco explorado isso. Talvez até mesmo pelo mestre e tudo mais, que é algumas coisas que a gente já falou aqui sobre moral, sobre o cara, tipo, assim, ninguém vai lutar até o final, até morrer e tudo mais. Guardas, etc, não vão lutar até a morte, vão se render. E aí, não precisa matar o cara pra você vencer a luta, não precisa matar a pessoa pra você poder vencer o desafio. Da mesma forma, se tem um inimigo muito forte e você tem um personagem, por exemplo, o da história que o Marcelo contou, que era um ladino, em vez dele ir pra frente, na porradaria, na frente do anão defensor, pra poder peitar tudo, ele poderia, não, a gente precisa só, na verdade, pegar aquela pedra preciosa que tá ali atrás dele, lá naquela estátua lá. O Ladino vai furtivo, pega a pedra e vai embora. Vocês não precisaram enfrentar o inimigo, venceram o desafio, pronto, o XP tá dado. Então, no OSR tem mais essa filosofia de que o objetivo é o que importa no final. Como você alcançou ele, vai da criatividade do grupo. Então, eu acho que entra um pouco nessa filosofia mais do D&D, de que todo mundo é protagonista, todo mundo é super-herói, todo mundo é forte demais. E entra também um pouco nessa questão de o mestre saber balancear background, né? Que o jogador chegar, igual você falou, tipo, não, matei o dragão, eu era conhecido como caçador de dragões lá na vida onde eu vim, e agora eu tô aqui, nível 1, guerreiro, tenho aqui minha espada curta, mais nada. Então, pô, como é que você fez isso tudo? Que entra um pouco da discussão também que o Vermelho tem de o que os elfos estavam fazendo, porque ele tem 400 anos e ele tá nível 1 ainda. Exato. E só pra colocar um pouquinho de tompeiro aí nessa questão, tô terminando uma saga com um grupo, eles já estão chegando aí na parte final, nós vamos terminar aí antes do Natal, se tudo der certo. E eles presenciaram uma luta entre dois paladinos, que tá tendo uma guerra civil no reino. E para quem não sabe, o Eras, o paladino, é um representante de uma divindade, então não precisa ser leal e bom não, tá? Independente, se a divindade quer ter um representante, ela joga um paladino na onda. E tava tendo dois paladinos brigando lá e eles participando da briga. E aí eles foram lá, meu amigo. Só que quando eles foram, o paladino que era aliado deles falando, cara, não se mete não, se afasta, deixa comigo e tal. E eles foram. Quando o Líbio, que é o personagem mais forte do grupo em termos de força física e resistência, tomou a primeira bordoada e caiu 50% dos pontos de vida dele, ele assustou. Só que ele não conseguia fugir da batalha. E o cara, o outro paladino, era feroz. Porque no paladino não tem o destruir o mal, ele tem o destruir inimigos. Se o inimigo dele for considerado contra a crença dele, meu amigo, você pode esquecer. Você pode ser um cara até seguidor da divindade dele. Se naquele momento ele foi considerado que o que você está fazendo é pecado, ele vai te arregaçar. E aí o cara, o aliado deles, começou a ter que agir para proteger o grupo. Resultado, o paladino pereceu.
Quando o paladino pereceu e esse paladino inimigo estava lá, ele estava cercado e estava também lá pra morte. E os paladinos do Eras têm um poder que já vem com a motivação, né? Com a classe, que é uma ressurreição de grátis. Só que o paladino aliado dele já tinha morrido antes. E o paladino aliado ao inimigo, não. Então, quando o cara venceu e o cara tava lá com, acho que ele tava com 7 pontos de vida, um troço assim, ele se entrega. Ele joga as armas no chão e fala: meu trabalho foi feito, eu me entrego. E aí o Líbio vem por trás, o cara indefeso, um golpe de misericórdia e mata o paladino. Na raiva. Por quê? Porque eu tenho que ser o melhor. O cara me tirou 50% dos meus pontos de vida. Uma porrada só. Isso é inaceitável. Ele foi vapo, matou o personagem. Pô, foi questão de 3 turnos. O corpo do personagem e as armas dele sumiram. E de acordo com as regras, ele vai ser ressuscitado e materializado no local seguro mais próximo, onde ele vai poder voltar ao combate ou ir embora. E ele foi embora. Ou seja, ele perdeu o aliado, quase morreu, e ainda libertou o inimigo, simplesmente para ser o melhor do mundo, porque ele queria ser o cara que matou o paladino. Que ele queria ganhar no RPG, né? Exato. É isso. Que é o problema dele mesmo, o Minimax, o combeiro, o Líbio. Então que sirva de lição para você, Padawan, que está assistindo esse vídeo. Líbio. E agora